Olá, homens e mulheres da minha vida, sejam bem-vindos ao nosso mundo e a mais um vídeo muito importante aqui no canal. Vocês perceberam que esse canal, ele está mudando. Eu tô como se eu estivesse sendo guiada para trazer conteúdos específicos para vocês, porque eu sei que muitas estão precisando ouvir certas coisas. E hoje eu decidi trazer esse vídeo, decidi não, né? Fui induzida a fazer um vídeo sobre a questão dos transtornos alimentares por conta da pressão estética, da pressão que a sociedade, que as redes sociais, né, que o mundo está colocando sobre as pessoas, não só mulheres, né, homens também. O mundo está cada vez mais obcecado pela estética, pela beleza que, de certa forma, a gente acredita que é exigida de nós. E isso está afetando não só as mulheres, mas também homens e crianças, como eu já falei aqui. Então, quem acha que só a mulher está passando por isso está muito enganada. Adolescentes também estão tendo crise de ansiedade, crise de pânico, entrando em depressão por conta disso. Essa obsessão pela magreza pode levar, sim, a essa doença, porque transtorno alimentar é uma doença e existem vários tipos de transtorno alimentar. Existe aquele que você come compulsivamente, aquele que você não come nada, aquele que você come e depois você se arrepende e tem que pôr aquilo para fora de certa forma, por baixo ou por cima, aquilo tem que sair. Transtornos alimentares, a gente pode considerar, né, um transtorno alimentar como uma doença que afeta a maneira como a pessoa lida com o alimento e com o próprio corpo. Porque muitas vezes você pode até ir numa nutricionista e ela te passar uma dieta perfeita que vai deixar o teu corpo saudável e em equilíbrio. Mas e você consegue seguir essa dieta? Qual é a sua relação com a comida? Essa é a questão. E como saber quando a gente está passando por isso, por um transtorno alimentar? É quando você percebe que você está tendo uma imagem distorcida do seu próprio corpo e pensamentos obsessivos sobre o seu peso, sobre a forma do seu corpo. Você olha para o seu corpo e ele nunca está da maneira que você gostaria. E aí, dentre os transtornos alimentares, um dos piores, né, é a anorexia, que é quando a pessoa restringe severamente a ingestão de alimento. Muitas vezes nem água a pessoa bebe porque ela acredita que aquela água vai ficar retida e ela vai engordar. E aí, quando você restringe muito calorias, o seu corpo ele pode entrar em colapso. Por quê? Porque ele precisa de nutrientes e os nutrientes vêm através da alimentação. Então, quando você corta aquilo, você não só vai emagrecer, vai ficar magra ao extremo. Você vai levar o organismo a entrar em colapso. E tem mais. Quando o teu corpo entende que ele não tem alimento para digerir, ele começa a cessar a produção de ácido clorídrico. Ou seja, se de repente você tenta comer, não tem ácido para digerir e você vai sentir dor. E isso vai se tornando um ciclo. Porque o corpo não vai ficar produzindo ácido, que vai dar problema estomacal, né? Uma úlcera. E aí ele para. Opa, tô danificando o corpo, eu preciso parar. E aí quando você come, ele não tá mais acostumado a produzir. Isso é no extremo da anorexia. Então eu sugiro que vocês assistam o filme O Mínimo para Viver. É um filme maravilhoso com o Keanu Reeves, ele é um médico que ajuda meninas a se livrar da anorexia. O nosso cérebro, ele é muito inteligente. Ele sempre vai dando ao corpo aquilo que ele acredita que precisa. Então, quando você tem um medo intenso de ganhar peso, o teu cérebro vai fazer com que você olhe no espelho e você está extremamente magra, mas você vai acreditar que está gorda. Por quê? Para não comer. Porque essa é a ideia. Não sentir fome, não comer. Eu estou obesa e você está lá com 35, 40 quilos achando que está com 70, 80. Por quê? Porque você se engana. Isso já é um estágio bem avançado da doença. Quantas mulheres aí eu vejo que tem aquele corpo perfeito, curvas bonitas e estão lá na academia praticamente comendo todo dia a mesma coisa, tomando anabolizante, fazendo de tudo para ficar com aquele aspecto
cadavérico, aquela barriga de homem, aquela mulher reta, sem curvas, tomando hormônio masculino e achando aquilo bonito. Esses dias eu vi no meu Instagram a pessoa comparando o antes e o depois dela e era nítido que o antes era muito mais lindo, comparando os dois, do que aquele aspecto sem nada de gordura, aquela coisa horrível. Na minha opinião, é feio, esteticamente falando, mas não é só a beleza que importa. Como está a saúde deste corpo por dentro, mas principalmente a cabeça dessa pessoa. E isso piora quando você coloca essas fotos numa rede social e todo mundo fala, que linda, parabéns. Aí você fala, isso, estou no caminho certo. Mas aquelas pessoas também não estão nem aí para você. Elas estão falando aquilo para continuar ali, para serem notadas, porque se elas forem lá e falar, nossa, eu preferia antes, estava muito mais bonita, ela é massacrada. Então é isso. E como é que você sabe quando você está num processo de anorexia? Quais são os sintomas que o teu corpo vai dar em relação a isso? Um dos sintomas que você pode levar em consideração, e eu tenho uma amiga que quando ela era criança, ela era gordinha e todo mundo chamava ela de fofolete, enfim. Essa menina cresceu, casou, tinha transtorno alimentar e ela simplesmente parou de menstruar, nunca teve filhos, hoje vive sozinha e isolada. Ela deve ter uns 44 anos, ela vive isolada, vivendo de aluguéis, não sai de casa, como é que se fala? Obcecada por limpeza, e essa é a vida dela. Teve a vida destruída, nem o marido que ela casou suportou e hoje ela vive nessa solidão. Então, um dos primeiros sintomas é a amenorreia, que é falta da menstruação. O corpo, ele segura aquele sangue para segurar nutrientes, segurar ferro, segurar água, tudo. Então, ele faz isso, ele cessa a menstruação porque ele não está colocando em risco o organismo quando ele faz isso. Mas além disso tem fadiga, desmaio, queda de cabelo, unhas quebradiças, pele ressecada, bradicardia, que é quando os batimentos do coração começam a ficar mais lentos, você fica mais tranquila, pressão arterial baixa, osteoporose, que é o enfraquecimento dos ossos por falta de cálcio, tudo entra em desequilíbrio, depressão, ansiedade, isolamento social, tudo isso são sinais, ou melhor, sintomas, né, de uma pessoa que está com anorexia. Agora a gente entra no segundo transtorno alimentar, que é o contrário da anorexia. A pessoa acaba comendo muito, mas ela sente culpa, então ela precisa dar um jeito de retirar aquele alimento antes que ele seja absorvido, antes que aquelas calorias sejam absorvidas pelo organismo. Então a pessoa entende que ela não pode comer tanto porque ela vai engordar. Ela não quer engordar, mas ela quer continuar comendo. Então, fica isso. E aí, que ela faz? A pessoa com bulimia, ela experimenta muitos episódios de um tipo de compulsão alimentar. Ela fala assim, quer saber? Dane-se e come, come, come. Depois que ela come, ela cai na real, como se ela tivesse hipnotizada. Ela cai na real e aí ela começa a se desesperar. Então, ela tem que dar um jeito de retirar aquele alimento antes que ele seja absorvido pelo organismo. E como que ela vai se livrar daquele alimento? Primeira coisa, vômito induzido. Então ela vai enfiar qualquer coisa na garganta, ela vai sentir cheiro de alguma coisa nojenta para vomitar, para pôr de volta tudo aquilo. Ou então ela vai tomar laxante em excesso para que aquilo saia rápido antes de ser absorvido. Por quê? O alimento ele é digerido no estômago, mas ele é absorvido no intestino. Se esse alimento sai rapidamente, ele não é absorvido. Outra coisa que é uma idiotice é a pessoa tomar diurético. Diurético é a pior coisa que qualquer ser humano pode tomar, a não ser que ele tenha algum problema cardíaco, alguma coisa, uma cardiopatia, e o médico indique durante aquele tratamento, porque o diurético, ele faz o efeito contrário do que você quer. Se você toma diurético, ele vai lá na célula e retira a água, que de certa forma a célula precisa para fazer o metabolismo, né? Para levar os nutrientes, tudo água, a gente precisa de água no nosso corpo em abundância.
E aí vai lá, espreme a célula à força e faz aquela água sair de qualquer jeito. O que o corpo entende? Nossa, vai matar o corpo. Então você toma um copo d'água, ele segura. Toma um copo d'água, ele segura, porque ele fala, daqui a pouco essa doida vai vir aqui espremer as células e eu preciso de água, então eu vou segurar tudo o que eu posso. Então se você quer que o teu corpo libere líquidos que estão aí retidos, tome muita água, porque com o tempo ele vai entender que sempre tem água, que sempre vem água. Lembra que eu falei lá antes, no começo, que o corpo é inteligente, quando você para de comer, ele para de produzir ácido clorídrico? Quando você começa a tomar muita água, ele entende que sempre tem água e ele não precisa reter. E pronto, faz a função e vai embora. E mais uma coisa que a pessoa com bulimia acaba fazendo é exercício físico em excesso até chegar à exaustão. Ou seja, a pessoa já não tem nutriente, já não tem energia, ela ainda vai fazer exercício em excesso para queimar aquelas calorias que ela acumulou. Mas o que a bulimia pode acarretar? Eu vou contar a história de uma pessoa aqui da minha cidade que teve bulimia por muito tempo, uma ex-modelo, uma mulher que ela era muito linda. Hoje ela tem dificuldade para andar, ela não fala porque de tanto vomitar, o ácido do estômago digeriu as cordas vocais dela, então hoje ela não fala. Ela tem uma vida totalmente, tipo assim, como é que eu posso explicar? Limitada. As pessoas lhe dão atenção porque no fundo tem pena dela, uma pessoa bem conhecida na cidade, e ela tenta continuar fazendo as mesmas coisas que ela fazia, mas a gente percebe que ela nunca mais vai ser a pessoa que ela era. Pelo que eu entendi hoje, ela está curada da bulimia, mas as consequências, né, o resultado de tanto tempo fazendo isso, vomitando, agredindo o próprio corpo, está aí muito visível. Então, as consequências que ficaram, como é que a gente chama? Sequelas. As sequelas estão aí visíveis e é muito triste. E olha que ela é esposa de médico, Eu lembro que uma vez ela estava internada com soro, e ela mandou mensagem para a manicure dela, que era a mesma manicure minha, e ela falou, olha, estão querendo me dar soro aqui, então vou engordar. Tipo assim, a pessoa fica totalmente fora da realidade. Então a pessoa com bulimia, além disso que eu falei aqui, né, que esse ácido, ele vai começar a digerir todo o esôfago, toda essa parte aqui que não deveria ter ácido, não foi preparado para isso, porque na hora que você vomita, o ácido vem junto, né? Vai te dar também, vai acarretar a erosão do esmalte do dente por conta disso também. Vai ter desequilíbrios eletrolíticos por conta de todo o líquido que sai do corpo, né? No estômago nós temos, o estômago ele tem uma função muito importante para todo o corpo. Então, quando você joga isso ao contrário do que desce, né? Isso sobe, é óbvio que muita coisa vai acontecer. Quem aí não teve uma infecção e vomitou por um dia, 2 dias e ficou muito mal? Imagine a pessoa fazer isso toda vez que come. Vai ter fadiga, vai ter depressão, vai ter ansiedade, baixa autoestima, dificuldade de se concentrar. Também a gente tem aqui o isolamento social, porque a pessoa sente muita culpa pelo que ela está fazendo. E tudo isso vale lembrar aqui que é para não engordar. Por quê? Porque ser magra é o que é bonito. E por último, nós temos aqui a compulsão alimentar. Tem muita gente que fala assim para mim, eu não consigo emagrecer porque eu tenho compulsão alimentar. Não, você só come em excesso porque você é gulosa e não sabe dizer não. Compulsão alimentar é outra história, é quando você come até a comida tá saindo do teu estômago e você continua engolindo e você tá enorme, você tá passando mal e você continua comendo. Isso é compulsão. E é muito semelhante ao que acontece na bulimia nervosa que a gente já falou, só que sem os episódios de vômito. É como se fosse assim, vou me vingar. Imagina assim, todo mundo é magra, aí eu tenho que ficar nessa de não comer, de não sei o quê, e aí você fala, eu vou fazer dieta, eu vou me cuidar, eu vou emagrecer, e você fica com raiva, e aí você, é como se você estivesse se vingando por não conseguir chegar naquele objetivo. E como esse vídeo é para falar sobre doenças, né, transtornos alimentares,
A compulsão alimentar também é um transtorno e indiretamente, está ligado indiretamente ali com essa questão da estética também. Então, se eu não posso ser perfeita, dane-se, eu vou pisar na jaca todo dia. Só que aí vem aquele sentimento de eu não tenho controle, aquele sentimento de vergonha, de eu sou inútil, eu não tenho capacidade de controlar o que eu como. É horrível, gente. Isso deve ser, assim, um sentimento horrível. A gente vê essas pessoas nesses realities aí, né, que todo mundo aproveita para ganhar dinheiro em cima da desgraça de alguém, né? Os quilos mortais, peso mortal, sei lá o que é, que expõe aquelas pessoas e suas doenças de transtorno alimentares. Normalmente essas pessoas têm depressão, ansiedade, baixa autoestima, dificuldade de se concentrar e o isolamento social é nítido, né? É aquela pessoa que senta na frente da TV com um balde de frango frito, com uma bacia de pipoca, com um negócio de batata frita e come e foge da realidade. Por quê? Porque já que, né, é o que temos para hoje, então se eu não posso ter o corpo da Gisele Bündchen, eu não quero ter corpo nenhum, então eu vou ferrar com tudo de uma vez. Vocês precisam entender que transtorno alimentar é uma doença muito grave e que não atinge só o corpo, atinge também a saúde mental da pessoa e essa pessoa precisa de ajuda o quanto antes. E ela normalmente se isola e é difícil as outras pessoas perceberem. Eu vejo muito vocês julgando aí na internet, nossa, a fulana Bruna Marquezine tá muito magra, a ciclana tá muito magra, mas gente, elas estão magras porque elas têm todo um protocolo, elas têm um tratamento não, um acompanhamento nutricional. Eu vejo muitas mulheres magras, mas que tem peso na balança, por quê? Porque tem músculos fortes, músculo é definido. Você vê que uma pessoa tem anorexia ou bulimia e que ela tá com problema mesmo, que é um transtorno, quando a pele dela está flácida, quando ela está magra e ela não tem músculo. É aquela pessoa cadavérica, aquele rosto caído. Quando a pessoa está magra, mas ela tem aquele brilho no rosto, aquela pele bonita, aquele braço forte, ela não está doente. Então saibam diferenciar isso antes de ficar falando besteira. E além do que eu já falei aqui sobre o que os transtornos alimentares podem acarretar, tem a questão da desnutrição, problemas cardíacos, agora a gente está falando do corpo físico, osteoporose, como eu já falei, depressão, ansiedade, crise de pânico e a morte. Existem casos de meninas, ex-modelos lindas, que tinham anorexia e que o corpo não digeria mais a comida. Então, não importa o que você faça, depois que chegou em um certo período ali, né, a doença atingiu um patamar, não tem mais volta. Não tem mais volta. Você vai ficar remediando aquilo, atrasando a sua morte. Sim, é isso mesmo. Tomando soro. Tentando levar nutrientes para o teu corpo através de soro, só que aí também tem um problema. É difícil pegar veias nessas pessoas para injetar qualquer coisa, porque a pessoa já não tem mais nada dentro do corpo e a pessoa vai morrer. Pesquisem aí na internet sobre isso. Mulheres que morreram com anorexia. Ela pode até ter a força de vontade de voltar, mas o corpo já parou de digerir qualquer coisa. Então não adianta você comer. Se você comer, você vai ter que pôr uma sonda e retirar, porque o corpo não digere mais nada, o intestino já... É como se você tivesse morta por dentro. Só o cérebro estivesse funcionando, o coração, o rim muitas vezes também vai parando. É um tipo de suicídio. Então eu acho que esse vídeo ele é sim muito importante. Por quê? Porque você não precisa seguir padrão nenhum. Porque você precisa parar de se comparar com mulheres falsas na internet, cheias de filtros, cheia de poses que deixam o corpo dela melhor, cheia de Photoshop, aquela imagem distorcida que qualquer um vê que aquilo é falso. Toda vez que você olhar uma pessoa famosa na internet e você falar, nossa, que linda, digite o nome dela no Google e escreva assim,
sem maquiagem, fulana sem maquiagem, com maquiagem sem Photoshop. Dentro do treinamento Guia do Despertar, eu tenho acho que 20 fotos de pessoas famosas, tanto brasileiras quanto pessoas de fora do Brasil, mostrando elas no Instagram e elas capturadas pelos paparazzis na vida real. São irreconhecíveis. Por isso que muitos famosos não são reconhecidos. Eu mesmo, quando morei no Rio, eu não reconheci muita gente que eu encontrei assim, ó, na frente. Cássia Kiss, Leonardo Miglioli. Eu encontrei muitas pessoas. O próprio, aquele cantor famoso lá, Bon Jovi, ali em Copacabana correndo. Não reconheci. Passou por mim depois que eu fui ver no jornal que o cara estava correndo lá. E eu não reconheci. Eles não são, elas na verdade, né? Não são aquilo que mostram. Não tem o corpo perfeito, não tem a vida perfeita, não tem a saúde perfeita, não tem a família perfeita. Ninguém é perfeito. Então para de achar que você precisa ser aquilo. Que você precisa ficar se matando na academia para ser perfeita, que você tem que comer aquelas gramas e calorias certinha que a nutricionista mandou, que depois se você come um brigadeiro você sente culpa, porque aí você percebe que aquilo ali não vai acontecer, aquela mudança não vai acontecer da noite para o dia e que aquilo é para o resto da vida, porque senão volta, e aí você vai lá e come 50 brigadeiros porque você fica com raiva e de repente você não percebe que você está com um transtorno alimentar que você nem percebeu que estava se infiltrando ali na sua vida. Meus amores, prestem atenção. Vão cuidar de vocês, sabe? Vão fazer igual as alunas do Guia do Despertar. Vão dar importância para coisas que realmente têm importância. Vocês acham que vocês vão levar esse corpinho aqui para outra vida? Não vão. Não vão. E presta atenção, não distorça o que eu estou falando. Eu não estou dizendo aqui que não é para vocês fazerem exercício físico, que não é para vocês cuidarem da saúde de vocês, que não é para vocês se cuidarem de modo geral, se arrumarem, escovar o cabelo. Não é isso. Não é isso que eu tô falando. Eu estou falando que você tem que ser você. Você tem que cuidar do seu corpo pela sua saúde, para que ele seja forte, para você envelhecer de uma forma que você possa subir escada com seus 80 anos, que você possa andar de bicicleta, que você não seja uma pessoa que quando chegar a uma certa idade, bate um osso, quebra porque tá cheia de osteoporose. Cuide-se, mas cuide-se para você, por você. Não para você pôr foto no Instagram e parecer como a modelo perfeita lá, que fica o dia inteiro fazendo massagem, fazendo não sei o que lá de estética e não sei o que. Você não é outra pessoa, você é você. Então, trabalhe a questão da alimentação aqui, ó, no seu psicológico. Por que eu como tanto? Por que eu não consigo dizer não para comida? Por quê? Né? Essa é a questão. Se pergunte, por que eu como coisas que não são saudáveis? Por que eu preciso tanto disso, daquilo? Vamos comer comida de verdade, com equilíbrio, comendo pouco, que quando passar 1 ano, 2 anos, você vai ver o resultado. Não vai acontecer da noite para o dia. Ninguém emagrece da noite para o dia. Esqueça! E essa coisa de achar que em 30 dias eu vou ter o corpo perfeito é besteira. Leva vocês a desistir. Porque vocês não têm o quê? Constância e paciência. Eu tinha um corpo de modelo. Eu não sou alta para ser modelo, mas o meu corpo era a coisa mais linda, definidinho. Eu nunca tinha feito academia na minha vida. Tudo que eu comia, meu corpo processava, que chama ectomorfo, eu acho. Eu não sei como é que chama. A pessoa que tem um metabolismo extremamente acelerado. Eu não lembro se é esse nome mesmo, que é o meu filho mais novo. Ele tem 1,80 m e ele pesa acho que 56 quilos. E ele come muito. Só que o corpo processa, mas aí tem a questão hormonal envolvida. Eu, quando era mais nova, eu podia comer o que eu quisesse e meu corpo dava conta daquilo. Hoje não. Hoje não. Mas eu comecei a comer pouco não por conta da estética somente, mas porque eu sei que quando eu como demais, eu estou sobrecarregando o meu pâncreas, o meu fígado, eu estou sobrecarregando o meu corpo. E eu não quero ter um corpo doente, bonita por fora e ferrada por dentro. Eu quero o equilíbrio. Então eu não me culpo quando eu tomo uma taça de vinho, quando eu decido sair com uns amigos e comer um hambúrguer, mas isso não é o que eu como todo dia. Eu como pouco. Esses dias eu queria fazer
pão, e eu tava com muita vontade de comer pão de batata, eu fiquei o dia inteiro em função daquele pão. E foi o melhor pão que eu comi na minha vida. Só que, como eu não tava com muita vontade de almoçar, eu não almocei. E aí, depois eu comi aquele pão, sabe assim, com muita satisfação. Compensei as calorias. É isso. Se um dia você quer ir numa festa de aniversário e a festa é às 3, 4 horas da tarde, sei lá, come uma salada no almoço. Pronto! É uma questão de déficit calórico. O que não dá é querer ter o melhor dos dois mundos. Comer, 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 comer e esperar ser magra. Isso não vai acontecer. E aí a gente volta novamente. Eu gosto de bater nessa tecla. Não tem a ver só com a estética. Tem a ver com como o seu organismo está por dentro. A gente já sabe que gordura no fígado não tem a ver com álcool, tem a ver com consumo de carboidrato, açúcar, que são as doenças metabólicas, né? Síndrome metabólica. Então tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Não é só eu quero ser magra. E aí volta no ponto do corpo perfeito, que é feio. Para mim é feio. Aquele negócio musculoso, mulher sem gordura é feio. Feio, feio. Eu estou falando, Silvana, eu. Você pode achar lindo. Para mim aquilo é estranho demais. Uma pessoa totalmente sem gordura no corpo é feio demais. E aí você vai fazer os exames dessa pessoa. Como é que tá os exames dela? É isso que tem que ver. Como é que ela está por dentro? Então para de se culpar e faz a sua parte. Então não entra nessa onda de que existe uma fórmula perfeita. Cada organismo é diferente. Para de achar que porque você tá magra, alguém vai olhar para você e te admirar mais. Quem tem que se admirar é você. Cuide-se, faça o que precisa ser feito, mas pense em primeiro lugar na sua saúde, não na sua estética, tá bom? E é isso, gente. Eu espero que esse vídeo sirva, de certa forma, como um alerta para quem está aí acima do peso, abaixo do peso, buscando aquela coisa de, nossa, eu preciso ser assim, eu preciso ser assado. Se você está acima do peso, saiba que tem que ser um processo lento ou então você vai engordar tudo de novo. Coma pouco, coma comida de verdade, tome muita água, faça seu exercício físico, medite, pratique respiração, atenção plena e isso vai elevar a sua frequência também. Muitas de vocês sempre perguntam, né? Como eu levo minha energia? Eu ando muito triste e deprimida. É um conjunto de fatores e nós temos tudo isso dentro do Metamorfose Guia do Despertar do MGD. O link tá aqui no primeiro comentário. Não pensa duas vezes. Se você ouvir uma vozinha dizendo faça esse treinamento, vai e faça, porque ele vai mudar a sua realidade em todos os sentidos.